Mas o Bolsonaro não ia ganhar o Nobel da Paz, como os bolsonaristas estavam dizendo? Porque todo mundo achou, né? Claro que eu estou sendo irônico, que por conta daquela reunião que o Bolsonaro teve com os embaixadores, os brasileiros iam ser liberados da faixa de Gaza. E não foram. Ou o Bolsonaro ele foi enganado pelo embaixador, ou ele mentiu, enganou os seus apoiadores. Eu acho que foi um pouco das duas coisas. Primeiro porque de fato ele foi enganado, passaram uma informação falsa para ele. E depois ele tentou surfar a onda e fez papel de ridículo mais uma vez, como é de praxe do Bolsonaro. Ele não colaborou absolutamente nada e sinceramente o que ele mais quer é que essa operação dê errado para que ele possa apontar o dedo na cara do Lula. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bolsonaro foi enganado ou ele enganou os seus apoiadores? Você acha que ele teve alguma contribuição? Deixe nos comentários, deixe o seu like também no vídeo se você acha o Bolsonaro patético e se inscreva no canal. Nós tínhamos a expectativa que os brasileiros que estão prisioneiros na faixa de Gaza, porque eles são prisioneiros, não dos palestinos, mas sim de Israel, porque Israel poderia já ter liberado, mas não liberou. Nós tínhamos a expectativa que os brasileiros fossem ser liberados hoje, mas, ao que tudo indica, não vão ser. Mauro Vieira, que é o embaixador e o chanceler brasileiro, disse que dificilmente eles serão liberados hoje, agora são 10 para as 3 da tarde, no momento que eu gravo esse vídeo, e eles não foram liberados e a expectativa é que não sejam. Havia a expectativa da liberação, o Itamaraty fez um trabalho, e faz, na verdade, um trabalho de negociação muito forte para que esses brasileiros possam voltar para casa em segurança, porque nós já conseguimos retirar várias pessoas da área do conflito, diferentemente do que acontecia com o governo Bolsonaro, que abandonava os filhos da pátria nas áreas de conflito e Bolsonaro não estava nem aí. Então agora ele vem querer ter crédito pela negociação? Ora, faça-me um favor, a oposição faz uma farsa com essa história toda. Porque houve uma coincidência de datas da reunião do Bolsonaro com o embaixador israelense, e aí houve a primeira notícia de que os brasileiros seriam liberados, mas eles acabaram não sendo. Então para de conversa, oposição. Os bolsonaristas só vivem na baderna, só vivem da confusão e é isso que eles estão fazendo agora. Bolsonaro teve influência zero nessa história toda. Influência zero. Ah, ele estava conversando, não conversou nada. Houve uma coincidência de datas e possivelmente, se houvesse a liberação, poderia ser uma armação para constranger o governo brasileiro. Já que a posição de Israel com relação ao Brasil está muito clara. Eles estão querendo boicotar o governo Lula por conta de desavenças diplomáticas. Tanto que, na hora que essa resolução for tomada e os brasileiros saírem de Gaza, esse embaixador vai ser expulso do país. E tem que ser expulso mesmo, porque o que ele fez foi um ato diplomático hostil com o Brasil. Agora, o Bolsonaro negociou, ele merece o Nobel da Paz, ele não negociou nada, porque o Bolsonaro ele foi enganado. Essa é a verdade. Porque, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, o Bolsonaro tem mantido contatos, tem ligado para o antigo embaixador de Israel no Brasil, que agora é assessor do Bibi. E ele conversou para saber por que os brasileiros não estão sendo liberados, qual é a demora, por que isso está acontecendo. E aí os bolsonaristas, olha só, o Bozo salvou todo mundo, o Bozo, ele é o Nobel da Paz, ele foi chamado por Jesus e aí ele conseguiu liberar os brasileiros. Primeiro porque eu estou chamando ele de Bozo porque ele fez papel de palhaço, foi enganado, foi feito de trouxa, e segundo que ele não fez absolutamente nada que os brasileiros não foram liberados. E por que ele fez papel de trouxa? Porque a informação que ele recebeu foi uma informação falsa. O governo de Israel informou o Bolsonaro, que brinca, de ser presidente da República, que os brasileiros não estavam sendo liberados por conta do Egito. Só que a lista de nomes e a escolha feita das nacionalidades que são liberadas é única e exclusivamente do governo de Israel. O Egito só pega os nomes e faz uma conferência para ver se não tem nenhum nome indesejado ali. Então o Egito não apita nada. Quem apita é Israel. O Bolsonaro foi feito de trouxa. Foi enganado. É um tonto. É enganado por todo mundo. Enganado por todo mundo. Claro, eles vão celebrar essa falsidade, essa farsa, porque eles têm inveja. O Bolsonaro é um anão diplomático. Ficaram postando fotos, imagens. Lula é um pigmeu diplomático. Quem é um pigmeu diplomático é o Bolsonaro. Que na última viagem que ele teve, na reunião do G20, nem os garçons queriam conversar com ele. Não tem prestígio algum. Até quando ele tenta fingir que tem prestígio,
ele acaba sendo derrotado, acaba passando vergonha, acaba demonstrando que ele é um fiasco enquanto governante. O Bolsonaro é um fiasco até como farsa, porque ele não conseguiu sustentar a farsa que ele intermediou a liberação dos brasileiros da faixa de Gaza. Bolsonaro é simplesmente ridículo, como é os bolsonaristas e essas posturas. Agora, todo esse movimento por parte de Israel é uma clara retaliação que o governo de Israel está tendo com o governo brasileiro. Já poderiam ser liberados os brasileiros que estão lá, são 35, 34, é um número muito pequeno, mas há uma retaliação, por quê? Por conta da posição brasileira no Conselho de Segurança da ONU. Lula adotou a postura correta. Vamos manter a equidistância dos casos. Ah, mas ele não deveria ter endurecido com o Hamas? Não, porque se Lula faz isso, o Hamas não liberaria os brasileiros. Então nós temos que manter a nossa postura equidistante para tentar intermediar as relações de cessar-fogo e nós quase conseguimos. A proposta brasileira era a melhor resolução que Israel, os Estados Unidos, que o mundo todo tinha. Mas os Estados Unidos, por conta de um protagonismo tolo do Joe Biden, vetou aquela resolução. E Biden vai ser derrotado pelo Donald Trump por conta disso. Foi um erro absurdo do Joe Biden. Joe Biden acredita, porque ele está mal nas pesquisas, que ele poderia usar o episódio para aumentar a sua popularidade. Não vai. O conflito saiu completamente do controle, inclusive do controle de Israel. Ninguém mais tem comando sobre o que pode acontecer ali. Se Israel tivesse assinado a resolução de paz do Brasil, sairia com honra, com dignidade. Mas não. O que acontece agora? Israel se recuar, vai parecer que afinou. Então não tem como. E o Joe Biden perdeu o controle porque quem manda na guerra não é ele, é o outro, é o Bibi Netanyahu. E ele vai ser derrotado pelo Donald Trump em 2024, no ano que vem, porque Biden se mostrou um fraco. Achou que poderia se catapultar politicamente, não vai conseguir fazer isso. Igual o Bolsonaro aqui no Brasil. Essa reunião, como eu falei para vocês, foi um ato hostil por parte de Israel. Porque você se reunir com a oposição e depois falar, não, nós não convidamos Bolsonaro, isso é falso, isso é mentira, mais uma mentira. Porque o nome do Bolsonaro estava lá na plaquinha, já havia uma placa de identificação reservada para o Bolsonaro. Então falar que o Bolsonaro não foi combinado, ele apareceu ali de supetão, isso é falso. Estão querendo nos enganar e não vão, porque as máscaras estão caindo. Você se reunir daquela forma como se reuniu com o Bolsonaro é um gesto diplomático hostil. Completamente hostil. Mostrando e publicizando que há uma retaliação por parte de Israel ao governo brasileiro. Eu não sei qual vai ser a medida que Lula vai tomar com relação a isso. No momento não pode, nem deve, porque nós ainda temos brasileiros na zona de conflito. E quem vai liberar é justamente o Estado de Israel. Mas a palhaçada que foi feita com essa história... Ah, mas você não falou pro Bolsonaro intermediar? Mas eu falei para ele intermediar, mas ele não intermediou. Bolsonaro foi... O que ele deveria ter feito? Se reunido com Lula, Lula, vamos ajudar, eu tenho contato lá, vamos fazer aqui uma ação em conjunto. Mas ele não fez isso. O que o Bolsonaro fez foi aquele auezinho que ele sempre faz e nada mais. Puro auê que agora os brasileiros ainda estão em risco. E o que Bolsonaro fez? Passou vergonha, deu vexame mais uma vez.